Olá, alunos! Eu sou o professor Wanderson Ribeiro, enfermeiro, e vou trabalhar o conteúdo programático da enfermagem. Daremos início pelo conteúdo de Ética e Legislação aplicada à enfermagem. É importante nós salientarmos que a ética e a legislação da enfermagem é o que vai regulamentar a atuação do técnico e do enfermeiro, que são profissionais de enfermagem, correto? E antes de iniciarmos o conteúdo específico para falarmos sobre a ética da enfermagem, precisamos entender um pouco das modalidades legais da culpa, né? A imperícia, a negligência e a imprudência. Começando pela imprudência, o texto diz: forma de agir sem a devida cautela, com precipitação ou insensatez, é o atuar sem precaução, precipitado, empoderado, há sempre um comportamento positivo. Uma característica fundamental da imprudência é que nela a culpa se envolve paralelamente à ação. Então, o que quer dizer isso? Que toda pessoa que é imprudente, ela age sem pensar. É aquele profissional que realiza um procedimento, ele até tem conhecimento teórico-científico como facilitador na prática dele, porém, às vezes ele não tem o material necessário, o recurso material necessário para realizar aquele procedimento e ainda assim ele realiza, tá? Isso seria imprudência. Negligência, inércia ou passividade, quem por indolência ou preguiça mental se comporta de maneira não adequada, é a falta de diligência, implica desleixo, preguiça, ausência de reflexão necessária, caracterizando isso também pela inação, indolência, inércia e passividade. Assim pode-se configurar a negligência, abandono de doentes, omissão de tratamento, esquecimento de corpo estranho em cirurgias, etc. Quando se fala da negligência, nós podemos pensar naquele profissional que não tem atenção, por exemplo, ao que está fazendo. Correto? Falando agora da imperícia, é a falta de conhecimento técnico da profissão. A imperícia se revela pela ignorância, inexperiência ou inabilidade sobre a arte ou profissão que pratica. É uma forma culposa, diferentemente da dolosa, vamos ficar atento a isso, que exige a intenção, que gera responsabilidade civil ou criminal pelos danos causados. É importante, quando nós lembrarmos da imperícia, nós lembrarmos também lá do contexto histórico da enfermagem, no que diz em relação à imperícia ao empírico, a relação da palavra imperícia ao empírico. O que era o empírico naquela época? Era o conhecimento da enfermagem sem base teórica científica, ou seja, os padres, as bruxas, as prostitutas executavam o processo do cuidar, mas não tinham nenhum conhecimento teórico científico. Então, quando nós falamos da imperícia, nós lembramos também da época primitiva, por isso que tem essa relação da imperícia com a falta de conhecimento. O Código Penal dispõe que no homicídio culposo a pena é aumentada de 1/3 se o crime resultar de inobservância de regra técnica de profissão, ou seja, o profissional ele tem regras a seguir e deve cumprir essas regras. Arte ou ofício, ou se o agente deixar de socorrer a vítima ou não procurar diminuir as consequências do seu ato. E dentro do supracitado é importante nós falarmos também do crime de omissão de socorro. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, né, um exemplo, ou pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública. Está lá no Código Penal, no artigo 135. Tá? Então, é importante nós ficarmos atentos ao artigo 135 do Código Penal, porque nós precisamos ter essa informação dentro da nossa bagagem de conhecimento. No que se refere à Lei de 5.905, de 12 de julho de 1973, é a lei que dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e das outras providências, ou seja, essa lei foi a lei que regulamentou a criação do COFEM e do COREM, que traz para nós a base profissional, tá? Onde vai ser dito em relação aos direitos e deveres da enfermagem.
Já a Lei número 7.498, de 25 de julho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e das outras providências. A Resolução COFEN de número 311 de 2007, que aprova a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, nessa resolução, nós vamos encontrar os princípios fundamentais das relações profissionais, ou seja, como é a relação dos profissionais dentro da enfermagem, tanto no que se refere à equipe, mas no que se refere também ao cuidado e à assistência prestada ao próximo. No sigilo profissional, encontraremos também informações no que tange ao ensino, da pesquisa e da produção técnico-científica, da publicidade, das infrações e penalidades para os profissionais de enfermagem, das aplicações das penalidades e das disposições gerais. O que é fiscalizado pelo Corém? Vamos iniciar então abordando a Resolução 374 de 2011, que inicia-se pelas irregularidades. Então, na primeira informação, nós temos a inexistência do enfermeiro na instituição. E o que quer dizer isso? Todo local que é prestado assistência de enfermagem, que se tem uma equipe de enfermagem, essa equipe necessariamente precisa da presença do enfermeiro como figura de chefia, tá? Vamos ficar atento a essa informação. A ausência de enfermeiro de todos os locais onde são desenvolvidas ações de enfermagem durante algum período de funcionamento da instituição. Ou seja, isso acaba ratificando a informação do artigo 1º. O enfermeiro precisa estar presente em qualquer local que se tenha uma equipe, por exemplo, uma equipe técnica, fazendo atuação de enfermagem. Presença do enfermeiro na instituição com inexistência de anotações de responsabilidade técnica. Não basta ter só um enfermeiro dentro dessa equipe, tá? Compondo a chefia. Esse enfermeiro que vai ser o coordenador, que vai ser o gerente, o diretor de enfermagem, ele precisa ser credenciado como chefia. E esse credenciamento que nós vamos chamar de responsabilidade técnica, chamado também a gente conhece muito como RT. Chefia dos serviços de enfermagem assumida por profissionais que não sejam enfermeiros, tá? Então, toda a equipe de enfermagem, ela precisa ser coordenada, precisa ser chefiada por um enfermeiro, um profissional graduado, bacharelado, licenciado, mas que seja enfermeiro. Responsabilidade técnico que não cumpre, responsável técnico que não cumpre as determinações da legislação do exercício profissional do COFEN ou dos conselhos regionais. É aquele profissional enfermeiro que até tem a responsabilidade técnica, ele é até credenciado como RT, responsável técnico, porém, ele não cumpre as legalidades e as normas que são impostas pelo COFEN e pelo Corém. Já no artigo 6, nós temos o enfermeiro responsável técnico que não comunica aos conselhos regionais o desligamento da função para cancelamento da certidão de responsabilidade técnica, a CRT. Então, quando esse profissional ele se desliga dessa instituição a qual ele respondia como responsável técnico, ele precisa voltar ao Corém para solicitar o cancelamento desta RT, porque automaticamente um outro profissional vai assumir essa responsabilidade. Então, ele precisa fazer o cancelamento para um outro profissional conseguir fazer essa solicitação. Pessoa com formação e sem inscrição. Teoricamente, isso é irregular e na prática também. Por quê? Eu posso ser técnico de enfermagem ou enfermeiro, ter o meu diploma de formação, mas se eu não me legalizei ao Corém, se eu não fui lá e tirei a minha carteirinha, a minha cédula, o meu Corém, eu estou trabalhando de forma irregular. Então, todo e qualquer profissional, mesmo que esse profissional tenha formação, que ele exerça esta profissão sem credenciamento ao Corém, ele está exercendo a profissão de forma irregular. Já o artigo 8, pessoal sem formação exercendo atividades de enfermagem, ou seja, é a pessoa que exerce a profissão, mas que não tem nenhum tipo de formação na profissão, também está exercendo de forma irregular. Pessoal inscrito em situação irregular,
débito e impedimento legal. Impedimento legal, a gente cita aí o descumprimento de suspensão do exercício profissional decorrente de penalidade de processos éticos. É aquele profissional que por algum motivo está respondendo a um processo ético e está impedido de exercer a profissão. Mas aí ainda assim ele exerce a profissão. Esse profissional também está trabalhando de forma irregular. Vamos ficar atento a isso. Dando continuidade ainda à Resolução 374 de 2011, o artigo 10 fala sobre o profissional de enfermagem exercendo atividades ilegais previstas em legislação do exercício profissional, Código Penal e Código de Ética. Então, o que acontece? É exatamente por isso que se existe um Código de Ética. Esse código ele vai trazer os nossos deveres, as nossas proibições, ou seja, os nossos direitos e deveres. Então, se você exerce qualquer atividade que é proibida, você está trabalhando de forma irregular. Qualquer atividade que seja proibida, tanto pelo Corém quanto pelo COFEM, você está trabalhando de forma irregular. Qualquer profissional que não, ou enfermeiro, ministrando disciplinas profissionalizantes na área de enfermagem. Ou seja, todo profissional para aplicar conhecimento, para lecionar dentro do contexto da enfermagem, ele precisa ser enfermeiro. Por exemplo, para lecionar num curso técnico, ele precisa ser enfermeiro. Principalmente se ele vai lecionar disciplinas que sejam do contexto da enfermagem. Impedimento ou obstáculo criado para a expensão às dependências da instituição. Por exemplo, o Corém chega para fazer uma fiscalização na instituição e tem um determinado setor que está trancado. O Corém, ele pode ter acesso a esse setor. A qualquer momento ele pode ter acesso a esse setor, não há necessidade de a porta ou o setor ficar trancado. Ele pode ter acesso ao setor para fazer qualquer fiscalização que seja necessário. Impedimento ou obstáculo criado por pessoal da enfermagem ao acesso do fiscal às dependências da instituição. Acaba corroborando também para o artigo 12, né? O artigo 13 acaba corroborando para o artigo 12. Se a gente recebe lá alguém da fiscalização, do Corém ou do COFEM, todas as dependências da instituição podem e devem estar disponíveis para essa pessoa que está fiscalizando, tá? Isso não tem que se criar um tumulto ou nenhuma informação que vai impedir a entrada desse profissional. Acadêmicos ou alunos de curso técnico de enfermagem exercendo atividades práticas de enfermagem sem a supervisão de um enfermeiro docente, tá? Diz isso no artigo 14. Então, todo profissional, todo estudante, seja acadêmico de enfermagem, independente do período ou do curso técnico, ele precisa ser supervisionado em campo de estágio por um profissional enfermeiro, que nesse caso vai atuar como um enfermeiro docente, que é aquele profissional que vai dar todo o apoio, que vai contribuir para o processo de ensino-aprendizado associado à prática desse profissional, ou melhor, desse futuro profissional. Então, é proibido, totalmente irregular, nós termos dentro de uma instituição de ensino ou de uma instituição de saúde, no caso, que abre as portas para poder se fazer o processo do cuidado, dentro desse processo de ensino, sem a presença do enfermeiro. Não pode, precisa-se ter lá um profissional enfermeiro que vai supervisionar a ação dos estudantes, seja acadêmicos de enfermagem, ou seja, estudantes do nível superior, ou da formação técnica. Instituição ou enfermeiro responsável técnico negando fornecimento de listagem do pessoal de enfermagem. Então, o que acontece? Chegou uma fiscalização, por exemplo, para saber quantos profissionais existem naquela instituição, quem são esses profissionais, precisa-se verificar a regularização desses profissionais diante do Conselho Regional e esse responsável técnico, por exemplo, não quer dar a listagem desses profissionais. Todo responsável técnico precisa ter conhecimento de todos os profissionais da equipe dele, da equipe que ele chefia. 16. Instituição ou enfermeiro negando acesso aos documentos relacionados ao exercício da profissão. Então, no hospital, por exemplo, ou em qualquer instituição, né, de saúde, nós temos lá o livro de ordem e ocorrência
de enfermagem, onde são colocados, como já diz o próprio nome, ordem e ocorrência, todas as informações no que tange à realização do plantão, as intercorrências que ocorreram, e o Corém pode querer fiscalizar e ter acesso a esse livro. Não é proibido. O Corém pode sim ter acesso, então o responsável técnico precisa ter essa informação. Inexistência de planejamento e programação de enfermagem, a sistematização da enfermagem que a gente chama aí de SAI. Então, o processo de enfermagem, ele precisa ser implementado. É importante falarmos que esse processo, ele compõe, em algumas referências, 5 etapas, tá? A primeira delas, a anamnese, o diagnóstico, a prescrição do cuidado, a implementação desse cuidado prescrito e, por último, a avaliação dos resultados esperados. Eu implementei um cuidado, correto? Executei um cuidado e, por último, eu vou avaliar se esse cuidado ele foi implementado de forma correta e se houve um resultado. Já no artigo 19, atendente de enfermagem executando procedimentos de enfermagem fora de sua competência legal. Atualmente, nós não temos nem mais a presença do atendente de enfermagem, tá? Então, esse artigo 19, ele fala sobre atendente de enfermagem que executava atividades em relação aos profissionais técnicos e enfermeiros. Então, esse atendente ele não realiza mais nenhuma dessas atividades. O 20, inexistência do enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem na equipe de estratégia saúde da família. E o 21, quantitativo insuficiente de profissionais de enfermagem para a assistência ao paciente. Então, o Corém, ele regulamenta um quantitativo de profissionais para cada setor mediante ao quantitativo de pacientes. Inexistência de identificação profissional nos registros de enfermagem. Então, todo profissional, toda ação que nós vamos regularizar, por exemplo, você fez a evolução de enfermagem, depois dessa evolução você precisa carimbar. Essa evolução precisa ser carimbada para se identificar o profissional que realizou aquele procedimento ou aquela evolução. No artigo 23, ela fala sobre a inexistência de enfermeiros em ambulâncias. Então, quando essas ambulâncias são classificadas como ambulâncias, viaturas avançadas, é necessária a presença do enfermeiro. Inexistência de enfermeiro em um evento esportivo na proporção indicada legalmente. Então, se é um evento de grande porte, há necessidade de um enfermeiro para prestar todo e qualquer socorro necessário caso ocorra alguma variabilidade ou ocorra alguma intercorrência. Dentro das responsabilidades privativas do enfermeiro, é importante nós citarmos também, falarmos de algumas informações privativas ao enfermeiro, porque mesmo o nosso público sendo o público técnico de enfermagem, nós precisamos ter conhecimento em relação às atribuições do profissional enfermeiro. Então, no parágrafo 1º, fala sobre a direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública ou privada e chefia de serviços e de unidade de enfermagem, ou seja, é uma responsabilidade apenas do enfermeiro. Apenas o enfermeiro pode fazer coordenação de chefia, de setor, de instituição. Já o parágrafo 2 fala sobre a organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras de serviço. Então, é atribuição também do enfermeiro a organização dos serviços de enfermagem. Já o parágrafo 3º, planejamento, organização e coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência e enfermagem. Então, cabe ao profissional enfermeiro avaliar a assistência que está sendo prestada aos pacientes. Ele, então, vai coordenar a equipe dele e ele também é responsabilidade dele avaliar, ou seja, ele responde por esses profissionais. A consulta de enfermagem é uma consulta também que deve ser realizada pelo enfermeiro. É exatamente nessa consulta que vai ser implementada a sistematização da assistência de enfermagem. Prescrição da assistência de enfermagem é uma etapa da sistematização, então só cabe ao enfermeiro prescrever os cuidados de enfermagem. Cuidados diretos de enfermagem a paciente grave com risco de vida. Então, é atribuição também do enfermeiro participar da assistência aos pacientes com risco de vida.
cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, como o próprio artigo 12 já fala, né? Então vai caber ao enfermeiro, tudo que demandar muito conhecimento teórico e científico dentro dessa prática é uma atribuição do enfermeiro. No que se refere ao COFEN 311 de 2007, nessa resolução nós vamos falar primeiro do capítulo 1 das relações profissionais, ou seja, os direitos. Já no artigo 1º a gente começa falando do seguinte: exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado de segundo aos pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. Ou seja, quando esse profissional terminou de executar o curso técnico ou a graduação, ele foi certificado como enfermeiro, né? Ele fez um curso de conclusão técnica ou graduando, ele agora é enfermeiro ou técnico de enfermagem. Ele foi lá no Corém, se regularizou, tirou o Corém dele, ou seja, ele já se credenciou ao Corém. Agora ele tem direito total de exercer a profissão, tá? Isso independente de cor, de credo religioso, e independente disso ele pode exercer a profissão dele. No artigo 2, aprimorar seu conhecimento técnico, científico e culturais que dão sustentação à sua prática profissional. Então, todo profissional ele tem direito de aprimoramento, tanto é que nós temos a educação permanente e a educação continuada. O que seria a educação continuada? É todo o processo de ensino que esse profissional faz depois da formação dele, para aprimorar o conhecimento teórico científico que está associado à prática dele. O artigo 3, apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade. Então, esse profissional ele não pode ser julgado por estar lutando pelos direitos de aprimoramento, porque entende que esse profissional está visando o bem-estar biopsicossocial e espiritual do paciente. Por quê? Se esse profissional ele busca conhecimento para aplicar na prática dele, entende que ele quer se qualificar para executar o processo do cuidado. O artigo 4 fala sobre obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem. Já o artigo 5º fala sobre exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Ela traz aqui algumas qualificações ou algumas atribuições que esse profissional precisa ter, tá? E para quem não lembra, equidade é igualdade. Então, eu, quanto profissional de enfermagem, eu preciso tratar todos os pacientes de forma igual. Mesmo que eu tenha uma assistência individualizada para cada um, eu não posso tratar o paciente do leito 1 de uma forma e o paciente do leito 2 de uma outra forma. Eu preciso tratar todos de forma ética. Já o artigo 6º fala sobre fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opiniões e posição ideológica. A minha ideologia de vida ela não pode interferir na ideologia de vida do meu paciente. O que eu estou fazendo ali, eu preciso ser solidário e prestar assistência ao meu paciente, mesmo que o credo religioso dele ou a ideologia de vida dele seja diferente da minha. Ainda no que tange às responsabilidades e deveres, o artigo 7º fala: comunicar ao Corém e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional. Então, toda e qualquer ação que vá prejudicar o exercício profissional, o contexto do cuidado e o exercício da enfermagem, devem ser comunicada ao Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem do seu município ou da sua cidade. Agora, no que tange às proibições, o artigo 8º fala: promover e ser conivente com injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições. Então, isso é proibido. Qualquer informação que você não tenha como provar, ela se torna uma calúnia. Então, eu não posso passar essa informação à frente, né?
que no dito popular a gente chamaria de fofoca. Artigo 9º. Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais. Então, eu não posso participar de nada que vá infringir a ética da enfermagem. Já na seção 1, nós vamos iniciar a abordagem dos direitos desse profissional. Então, das relações com a pessoa, família e coletividade, é um direito desse profissional, como refere aqui no artigo 10º, recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, ou seja, não faz parte das minhas atribuições como profissional de enfermagem, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e coletividade. Então, é um direito meu de não executar qualquer procedimento que não tenha segurança, porque como eu vou oferecer segurança ao meu paciente se eu mesmo que vou executar não estou seguro? Então, é o direito meu não executar esse procedimento. No artigo 11, 11º, diz ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. Então, eu preciso prestar assistência ao meu paciente, mas é um direito meu também ter acesso ao prontuário desse paciente para conseguir prestar uma assistência adequada de acordo com o que estiver prescrito lá para ser feito de cuidado. No 12, assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Eu, quanto profissional, eu preciso ter, é um direito meu, assegurar o meu paciente, a família dele, que eu vou executar os procedimentos de forma correta. Tanto no que tange a não realizar imprudência, negligência ou imperícia. 13º, avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem, ou seja, para o outro. Eu posso sim me recusar a fazer um procedimento no qual eu não me sinta capacitado para executar. Correto? No 14º, aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais em benefício da família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. No artigo 15º, prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Quando a gente fala de qualquer natureza, não há necessidade nem de abrirmos parênteses, é qualquer natureza. Independente do credo religioso, da opção sexual, da etnia dessa pessoa, desse paciente, eu vou prestar assistência a ele. 16. Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. Por exemplo, aconteceu uma greve. A equipe de enfermagem, por qualquer motivo que seja, resolveu fazer uma greve. A enfermagem como um todo não pode parar em sua totalidade. Precisa-se, uma parte dos profissionais vão aderir à paralisação, ou seja, aderir à greve, mas uma outra parte vai dar continuidade à assistência ao paciente. Artigo 17º. Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem. Então, eu preciso saber informações no que tange à assistência que eu estou prestando. Por exemplo, vou administrar uma medicação ao paciente. Eu preciso saber o nome dessa medicação que eu estou administrando e, minimamente, para qual ação é essa medicação. Um exemplo, vou administrar um analgésico. Se eu vou administrar um analgésico, eu preciso saber o nome desse analgésico e saber que esse analgésico é para diminuição de dor do paciente. 18º, respeitar, reconhecer
e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar. O paciente ele tem direito a contribuir no processo assistencial dele. Artigo 19, 19º. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano em todo o ciclo vital, inclusive nas situações de morte ou pós-morte. Desde o momento da concepção do paciente até mesmo no processo de preparo do corpo pós-morte, esse paciente ele precisa ser respeitado, tá? Então, a privacidade e a intimidade desse paciente também precisa ser respeitada. O artigo 20º refere sobre colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrência acerca do estado de saúde e tratamento. Então, a enfermagem ela não tem o poder, nem o técnico, nem o enfermeiro, nós não temos o poder de dar diagnóstico, mas nós podemos participar, sim, das informações referentes ao estado desse paciente, referente aos riscos cirúrgicos, aos riscos do procedimento que vai ser executado, aos benefícios, aos direitos dele como paciente, nós podemos participar dessas informações. 21º, proteger a família, a pessoa, a família e coletividade contra danos recorrentes ou decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde. Então, se você sabe que um colega seu de trabalho está executando imprudência, imperícia e negligência, cabe a você o direito também de contribuir para a segurança desse paciente. Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais. 23º, encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão nos termos da lei. Já o 24º fala sobre respeitar no exercício da profissão as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar os órgãos competentes as formas de poluição, deteriorização que comprometam a saúde e a vida. Por isso que todo profissional de enfermagem, nós utilizamos lá, quando utilizamos o material pérfuro cortante, nós temos uma caixa específica, tá? Um coletor específico para colocar todo o lixo pérfuro cortante. Todo o material pérfuro cortante que foi utilizado no paciente, ele vai ser disposto numa caixa específica. Aí nós ainda temos o lixo comum e o lixo contaminado, porque, como profissão, nós temos que contribuir para o meio ambiente. O artigo 25º fala sobre registrar no prontuário do paciente todas as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Então, toda e qualquer ação que foi executada com esse paciente precisa ser registrada, até pela questão do respaldo profissional, que é um dos objetivos do prontuário. Registrar as informações para que a instituição se respalde, para que esse profissional também se respalde. Em relação à Resolução 311 de 2007, nós temos como proibições, a partir do artigo 26º, negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência. Então, profissional de enfermeiro, você é proibido. Nós não podemos negar assistência nos casos de urgência e emergência. Executar ou participar, artigo 27º, da assistência à saúde sem consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto, atenção ao exceto, em situações de risco de morte, em situações iminentes de risco de morte. É um direito do paciente querer receber assistência, exceto nos direitos de risco de morte. O artigo 28º, provocar aborto ou cooperar em prática destinada à interrupção à gestação. Então, não cabe a nós, é proibido nós cooperarmos a qualquer ação
que vá fazer interrupção da gestação, independente da ação que seja, qualquer ação que vá provocar o aborto, é proibido a atuação da enfermagem. Parágrafo único. Nos casos previstos em lei, ou seja, exceto nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir de acordo com a sua consciência sobre a sua participação ou não no ato abortivo. Parágrafo único. 29º, promover a eutanásia ou participar em prática destinada à antecipação da morte do cliente ou paciente. Então, lembrando que a eutanásia é o processo de antecipação da morte. Artigo 30º, administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de risco. Então, eu preciso administrar um medicamento, mesmo que eu não tenha o conhecimento todo da farmacocinética, a farmacodinâmica do medicamento no organismo do meu paciente, mas minimamente eu preciso saber do nome desse remédio, desse medicamento, dessa terapia medicamentosa que eu vou efetuar, e qual o principal mecanismo de ação desse medicamento. Como nós falamos agora há pouco, o analgésico que nós vamos administrar para a diminuição daquela dor. 31º, prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situações de emergência. Então, não cabe ao profissional de enfermagem prescrever medicamentos somente quando estiver dentro da resolução ou do protocolo. 32º, executar prescrições de qualquer natureza, ou seja, qualquer natureza que comprometam a segurança do paciente. 33º, prestar assistência, prestar serviços que, por sua natureza, competem ao outro profissional, exceto em caso de emergência. Então, se não for por emergência, eu não posso realizar nenhum procedimento que não seja atribuição minha, que seja atribuição de um outro profissional. Esse outro profissional que vai precisar executar essa atribuição, esse procedimento. 34º, provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência, seja violência sexual, verbal, física, eu não posso cooperar, tá? É proibido que esse profissional de enfermagem participe desse processo de violência, independente de qual tipo seja. 35º, registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada. Você executou lá a mudança de decúbito e não registrou no prontuário. Ou melhor, né, um exemplo ainda melhor, o paciente agora tem uma lesão de úlcera por pressão devido ao déficit de mudança de decúbito. A não realização de mudança fez emergir aquela lesão por pressão no paciente. Aí o que você faz? Vai lá e registra a informação que você realizou a mudança de decúbito a cada 2 horas sem ter realizado. Isso é proibido. Agora eu trouxe aqui um exercício para nós praticarmos. É um exercício da Prefeitura de Cascavel, do Paraná. De acordo com a resolução COFEM 311, tem que estar bem fresca na nossa cabeça que nós acabamos de ver isso, hein? 311 de 2007, que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. No artigo 25º, ele refere que é responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Acerca da anotação de enfermagem realizada pelos profissionais de nível médio, é incorreto. Percebam que o incorreto está em caixa alta, que é para chamar a nossa atenção, que nós vamos marcar a alternativa que é o quê? Incorreta. Então, é incorreto afirmar que, alternativa A, mesmo os cuidados padronizados na instituição, quando realizados, devem ser anotados. Alternativa B, não devem ser registrados dados referentes ao exame físico, por ser esta uma atividade privativa do enfermeiro. Alternativa C, após administrar dieta por sonda, deve ser anotados os cuidados realizados antes e após a administração, conforme prescrição. Alternativa D, devem constar as respostas do paciente aos cuidados prescritos pelo enfermeiro
como intercorrência e sinais e sintomas apresentados. Alternativa A checagem da medicação com símbolo, por exemplo, em V ou para as administradas ou um círculo para as não administradas, cumpre os requisitos legais para a validação da atividade realizada pela enfermagem. Então, eu li todas as alternativas e agora a gente volta para tentarmos juntos encontrarmos a resposta. Então, vamos lá. Na alternativa A banca fala que os mesmos cuidados padronizados na instituição, quando realizados, devem ser anotados. Se o enunciado pede para mim marcar a alternativa incorreta, eu vou refletir sobre isso. Todos os cuidados padronizados na instituição, mesmo padronizados, devem ser registrados no prontuário do paciente? Sim. Independente se é padronizado, se tem protocolo daqueles procedimentos ou não, ainda assim eu devo registrar todos eles no prontuário do paciente quando eu executar naquele paciente. Alternativa B. Não devem ser registrados dados referentes ao exame físico por ser esta uma atividade privativa do enfermeiro. Então, o enfermeiro faz o procedimento e não registra? Será que isso está certo? É óbvio que não. Todo procedimento realizado, independente se é pelo técnico de enfermagem ou pelo enfermeiro, devem ser sim registrados no prontuário do paciente. Então já anulamos aí duas questões como questões corretas. É correto o registro. Se eu tenho que marcar o incorreto, então eu já dispenso a alternativa A e a alternativa B. Alternativa C. Após administrar a dieta por sonda, devem ser anotados os cuidados realizados antes e após a administração conforme prescrição. E aí, pessoal? Depois que eu administrar o alimento na sonda, eu preciso sim anotar no prontuário do paciente em relação ao cuidado que eu realizei. Então, essa alternativa também não é a correta. Devem constar as respostas dos pacientes aos cuidados prescritos pelo enfermeiro, como intercorrências e sinais e sintomas apresentados. Então, se o enfermeiro prescreveu um cuidado, o técnico foi lá e executou. Lembrando do que nós falamos da sistematização, né? O enfermeiro prescreveu um cuidado, o técnico foi lá e implementou esse cuidado que foi prescrito pelo enfermeiro. Então, eu preciso, como enfermeiro, ter resposta aos sinais, aos sintomas apresentados pelo meu paciente em relação àquele cuidado que foi prescrito. Então, essa alternativa também não está incorreta. Isso é correto. Eu preciso ter informações do retorno que esse paciente está me dando em relação ao que foi implementado. Agora vamos lá, já eliminamos a alternativa A, B, C e D, e o que sobrou para a gente é a alternativa E. A checagem da medicação com símbolo, em exemplo, de V para as administradas ou círculo para as não administradas, cumpre os requisitos legais para a validação da atividade realizada pela enfermagem. Então, essa alternativa que é a alternativa incorreta. No Código de Ética do profissional, não consta essa informação, que seja padronizado eu utilizar um V para as administradas e um círculo para as não administradas. Na verdade, o que acontece, essa é uma prática que surgiu de forma empírica na profissão e nós mantemos até hoje, mas não é protocolo, não está no Código de Ética que tem que ser feito exatamente desta forma. Por hoje, a gente encerra aqui essa aula e vemos vocês em um próximo momento. Abraço a todos!